Scott, we had since Donald Trump came to Scott, desde que Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, tivemos duas grandes escaladas entre a Rússia e o Ocidente. Uma delas foi o ataque aos bombardeiros nucleares antes de a guerra entre o Irã e Israel estourar. A segunda foi o ataque antes da operação na Venezuela, o ataque à residência de Putin. Isso é enorme. Observando o padrão, o ataque aos bombardeiros agora é uma grande escalada, um ataque ao próprio Putin. O que se passa na mente dos analistas russos próximos a Vladimir Putin? Como eles veem ou entendem a situação com o governo Trump? Por que sabemos que se algo acontecer a Vladimir Putin, teremos uma guerra nuclear? Não há saída. Quem quer que o substitua vai provocar uma guerra nuclear. Vai atacar Londres. Vai atacar todos esses tomadores de decisão na Europa. Qual é a sua opinião sobre isso? Até onde eles querem ir? What is your take on that? And how far they want to go? Bem, quero dizer, esta é uma das discussões fundamentais. É por isso que eu vou à Rússia, só para que todos entendam, para poder ter essas conversas e falar com as pessoas. Sabe, acabei de terminar uma entrevista muito longa com Sergei Karaganov. Ele é um cientista político russo de destaque e é fortemente contrário à interação da Rússia com o Ocidente. Ele acredita que a Rússia deve se voltar para o Oriente e trabalhar com a China, que não há futuro para a Rússia no Ocidente, porque o Ocidente é um parceiro de negociação em quem não se pode confiar. Ele está 100% certo. Mas aqui está a questão. Ele acredita que o Ocidente está blefando. Quero dizer, ele é uma figura importante e não acredita no desarmamento nuclear. É aqui que ele e eu entramos em conflito no passado, porque eu sou um defensor, ou pelo menos já fui, nem tenho certeza de onde estou hoje. Tenho sido um defensor do desarmamento significativo. Mas do ponto de vista russo, como seria possível se envolver em um desarmamento significativo com um parceiro de negociação americano que não é confiável? A chave para o desarmamento é o benefício mútuo do pacto e o caráter vinculativo desse pacto. E os Estados Unidos simplesmente não são dignos de confiança. Então, em vez de limitar sua força nuclear, na verdade, o comportamento dos Estados Unidos incentiva a ideia de que a Rússia deve fortalecer sua dissuasão nuclear, expandir suas capacidades nucleares. Não é a direção que eu gostaria de seguir, mas sabe, eu entendo. Mas Karaganov acredita que os Estados Unidos estão blefando, que nunca usariam armas nucleares para defender a Europa, e que se a Europa continuar representando uma ameaça existencial para a Rússia, então a Rússia deveria usar armas nucleares contra a Europa. Ele escreveu um artigo há alguns anos dizendo que os Estados Unidos não estão dispostos a trocar Boston por Poznan. Ou seja, a Rússia poderia lançar uma bomba nuclear sobre Poznan, e os Estados Unidos não fariam nada. É uma declaração e tanto, uma aposta e tanto. Veja, este é um homem que já se sentou ao lado de Vladimir Putin, um homem que participa do Clube Valdai. E as pessoas ouvem isso e dizem, esses são os linha dura que aconselham Vladimir Putin. Mas acho que precisamos entender que Sergei Karaganov não é o governo, que o governo russo, na verdade, age como se acreditasse que os Estados Unidos usariam armas nucleares para defender a Europa, e que a Rússia é vulnerável a um ataque nuclear americano. E há uma enorme hesitação dentro da Rússia, uma fraqueza que está sendo explorada com sucesso pelos Estados Unidos e pela Europa. Quero dizer, a Rússia continua, sabe, publicando linhas vermelhas que continuam sendo ultrapassadas. E pessoas como eu e outros olham para isso e dizem, bem, sabe, isso é porque Vladimir Putin é muito pragmático. E no fim das contas, ele vai fazer o que for necessário para cumprir a tarefa, custe o que custar. E se a Europa o pressionar, então sabe, ele poderia usar armas nucleares. Mas acho que isso ainda está em debate. Quero dizer, não cheguei a uma conclusão. Não estou aqui chamando Vladimir Putin, sabe, de instável. Pessoalmente, acredito que ele não é. Mas acredito que ele está sendo aconselhado por pessoas que, qualquer um que acredite no chamado espírito do Alasca hoje,
deveria ser demitido. Não existe espírito do Alasca. Esse é o espírito da submissão, o espírito da rendição. E agora os russos precisam refletir sobre a realidade dessa nação fora de controle, os Estados Unidos. E como conter essa nação fora de controle? Você não a contém por meio da amizade. Você não a contém por meio da diplomacia. Você o contém por meio da força. Essa é a única coisa que os Estados Unidos entendem: força. Eles agem quando percebem fraqueza. E neste momento, o fato de os Estados Unidos terem abordado um petroleiro com bandeira russa em um ato de pirataria significa que percebem fraqueza por parte da Rússia. E continuarão a pressionar enquanto perceberem fraqueza. A Rússia, em algum momento, precisa fazer uma demonstração de força. E, infelizmente, isso provavelmente significa algum tipo de conflito militar com os Estados Unidos, esperançosamente contido. Mas, novamente, vocês cometeram um ato de pirataria contra um navio russo. A penalidade para piratas geralmente é serem afundados. Não estou defendendo isso. Sou americano. Não quero que nenhum mal aconteça aos americanos. Mas, meu Deus, a Guarda Costeira acabou de cometer um ato de pirataria. É hora de a Rússia traçar um limite e dizer: chega. Vocês já foram longe o bastante. Daqui em diante, se tomarem alguma ação, haverá uma resposta militar russa e estamos dispostos a levar isso tão longe quanto vocês quiserem. Quero dizer, se quiserem, posso colocar toda a minha força nuclear estratégica em alerta de combate, se quiserem jogar esse jogo. Neste momento, os Estados Unidos acreditam que a Rússia nunca fará isso, que a Rússia não tem intenção de fazer isso, que a Rússia não pode fazer isso. E por isso os Estados Unidos vão continuar pressionando, pressionando e pressionando. E há pessoas insanas, como Pete Hegseth, que simplesmente acham que, meu Deus, porque colocamos 200 integrantes da JSOC em Caracas, podemos fazer qualquer coisa. Sabe, agora colocamos alguns membros do JSOC a bordo de um petroleiro russo, como se pudéssemos fazer qualquer coisa. E há pessoas, como Scott Ritter, que realmente acreditam que podemos sancionar a Rússia até que ela entre em colapso. E é isso que ele está fazendo. Trump não adotou uma política de suspender as sanções contra a Rússia. Trump adotou uma política de sancionar a Rússia até o colapso. Essa é a política do governo Trump. A Rússia precisa acordar para isso. Essa é, de fato, a política. Não estamos procurando uma saída da Ucrânia. Estamos tentando derrotar estrategicamente a Rússia na Ucrânia. E estamos fazendo isso prolongando o conflito e culpando Putin, dizendo que as sanções não podem ser suspensas por causa disso, na esperança de gerar uma quinta coluna dentro da Rússia com esse propósito. Sabe, com o que Vladimir Putin precisa se preocupar hoje? Vamos relembrar isso. O ataque de drones contra bombardeiros nucleares estratégicos russos foi uma operação realizada pela Agência Central de Inteligência em conjunto com o MI6. A CIA vem trabalhando com a inteligência ucraniana desde 2015 para desenvolver recursos dentro da Rússia para esse tipo de ataque. Para realizar algo assim, é preciso ter a capacidade de identificar instalações de interesse, alugá-las, operá-las discretamente e adquirir veículos. Veja, isso se chama operações de força avançada. Você está no Irã agora. Sabe o que fizemos no Irã antes da tentativa fracassada de resgate dos reféns? Enviamos uma equipe de operações especiais de forma secreta. Dick Meadows a liderou. Eles alugaram armazéns, caminhões e casas seguras e dirigiam esses caminhões por aí fazendo reconhecimento. Basicamente, a Força Delta deveria pousar, pegar helicópteros e aterrissar fora de Teherã. Os caminhões se encontrariam com a Força Delta, e a equipe seria levada em caminhões iranianos até a Embaixada e o Ministério das Relações Exteriores, onde lançariam o ataque. Depois, os helicópteros chegariam, os retirariam e os levariam para um campo de aviação que seria tomado pelos Rangers, e assim por diante. Mas nós tínhamos pessoas em solo no Irã fazendo isso. Sabe, o Fred, não consigo lembrar, Aruj, acho que era o sobrenome dele, ele era um militar júnior da Força Aérea na época, iraniano, falava persa.
Ele estava com eles como linguista. Sabe, ele ficou para trás. Quero dizer, quando as coisas deram errado, ele ficou para trás. E Fred teve que sair por conta própria. Ele conseguiu chegar à Turquia, mas se tivesse sido capturado, morte. Mais tarde, conheci Fred. Ele se tornou piloto de helicóptero da Força Tarefa 160, das Forças de Operações Especiais do Exército dos Estados Unidos, e voou em missões comigo no Iraque como inspetor de armas. Mas o ponto é isso que fazemos, é assim que operamos. A CIA e os britânicos. Entenda novamente, nos anos 1990, nós compramos todo mundo, especialmente os britânicos. Os britânicos saíram e compraram todo mundo, colocaram todos na folha de pagamento. E existe hoje um sistema significativo na Rússia que a CIA controla. São casas seguras e elas têm a capacidade de gerar renda, se necessário, de forma discreta. Então, você não tem infusões de capital que possam ser rastreadas. Você tem pessoas trabalhando, ganhando dinheiro, depositando esse dinheiro no banco, então ele está ali no sistema. Quando você aluga um armazém, não está recebendo $10.000 de fora, que levantariam uma bandeira vermelha. Você é apenas mais um empresário alugando um armazém. E foi isso que eles fizeram. Depois construíram uma fábrica de produção de drones. E antes que se percebesse, lançaram esse ataque contra ativos estratégicos russos. Isso foi um teste para a Rússia, porque a Rússia havia publicado uma doutrina nuclear estratégica que dizia: se você atacar nossa infraestrutura nuclear, nós vamos bufar e soprar até derrubar sua casa. E a Rússia não fez absolutamente nada. A Rússia apenas disse, tá bom, e ignorou como se nada tivesse acontecido. Foi um teste. Agora, aparentemente, Donald Trump liga para Vladimir Putin, conversa com ele ao telefone e depois diz: ei, espera um pouco, eu te retorno. E então ele autoriza um ataque de drone que só poderia ter acontecido com o apoio da CIA. Ao mesmo tempo, só para você entender, nós esperávamos que algo acontecesse, porque a CIA já havia trabalhado com o New York Times e o Wall Street Journal semanas antes para preparar uma matéria publicada naquele dia. Gente, estava em tentamente se expurgar. Baca. Remove. O New York Times publicou um artigo baseado em informações da CIA, revelando segredos profundos e obscuros sobre como eles operam e o que está vendo na Ucrânia. E eles publicaram no mesmo dia, porque era para ser o plano da CIA. Sabe, para pegar o Putin, ou assustar o Putin, ou fazer o Putin fugir. Mas é algo que já vem acontecendo há muito tempo. Em vez disso, eles tiveram que modificar, dizendo, bem, nós já vínhamos fazendo isso. Vladimir Putin foi alvo de Donald Trump. Não há outra forma de interpretar. Nenhuma outra forma de interpretar. Donald Trump mirou em Vladimir Putin. Talvez não com a intenção de matar, porque, sabe, Trump disse, bem, nós não miramos na residência dele, apenas em uma instalação próxima. Então, que tipo de sinal você estava tentando enviar, Donald? Atacar uma instalação próxima. Posso te alcançar quando eu quiser? E, portanto, você precisa se borrar de medo toda vez que a América disser pule. Você precisa dizer, como? Eu, Sr. Presidente? Sabe, Calígula, o que o senhor quer que eu faça? Esse era o sinal que ele estava tentando enviar para Putin. Agora, ao que parece, os russos foram mais espertos e o pegaram. E os russos sabem disso. É esse o ponto. Os russos entregaram um chip aos adidos de defesa que contém dados provando que eles estavam mirando em Vladimir Putin. E isso prova quem estava fornecendo as informações. Quero dizer, eu poderia passar muito tempo explicando como isso é revertido e analisado. Os russos entregaram um chip intacto e apenas disseram, gostaríamos que vocês dessem uma olhada nisso. Mas o que os russos estão realmente dizendo é, nós sabemos de tudo. Sabemos de tudo. Sabemos o que vocês fizeram.
Certo, então agora eles enviaram esse sinal. Mas a menos que isso venha acompanhado de alguma ação, não significa nada, porque o Trump, você sabe, esse culto à personalidade, está cercado apenas de bajuladores. Senhor presidente, quase o pegamos. Bom trabalho, senhor presidente. O senhor realmente mostrou quem manda. E a CIA se elogia, dizendo, viu como somos fortes. O Rubio diz algo como, bem, eu não tenho medo da Rússia. E por aí vai. É preciso respeitar Vladimir Putin, porque ele é um líder sóbrio, ponderado, pragmático. Mas ele está lidando com um louco de verdade, que neste momento não tem nenhum tipo de freio ou contrapeso para suas ações. Sabe, mais uma vez, não estou aqui para aconselhar o presidente da Rússia, mas estou aqui para dizer a ele, como analista especializado, que ele está sendo feito de tolo pelo presidente dos Estados Unidos. Espero que entenda isso, aceite e tome as medidas apropriadas. Mas se por um segundo você acredita que existe o espírito do Alasca, se acredita por um segundo que isso é apenas resultado das más influências sobre Trump, que Steve Witkoff pode apelar para o seu lado melhor. Witkoff faz parte do problema. Ele não faz parte da solução. Witkoff está fortalecendo uma quinta coluna dentro da Rússia, criada para derrubá-lo, senhor presidente. Considere-se avisado. Scott, você já esteve na Rússia. Como você percebeu as diferenças nessa parte da sociedade? Você acabou de mencionar um pouco sobre o que está acontecendo na Rússia e o papel de Witkoff e sua equipe em tentar criar divisões dentro da sociedade. Mas quão influente isso pode ser para o presidente russo? Quero dizer, internamente, dentro da Rússia. Você quer dizer como isso poderia ser usado como arma contra o Putin? Sim, exatamente. Como é possível usar isso como arma contra Vladimir Putin? Porque sabemos que o sistema é tão... Digamos que você seja o governador do Oblast de Novosibirsk, o motor econômico mais poderoso da Rússia. E veja, essa oportunidade que o Witkoff está oferecendo, que o Dmitry está oferecendo, tem o potencial de lhe dar a capacidade de controlar contratos, controlar o desenvolvimento. E de repente você começa a olhar para o seu futuro, pensando, cara, o Vladimir Putin tem, sei lá, 70 e poucos anos. Eu estou na casa dos 40. Eu poderia ser o próximo presidente da Rússia. Eu poderia me tornar o motor econômico da Rússia. Eu poderia ser o cara em quem o Putin confia e eu poderia ser o próximo presidente. E então eu fico todo empolgado com isso. E agora você colocou essa ideia na cabeça dele, de que ele é relevante, de que ele é alguém, e ele começa a conversar com pessoas, outras pessoas, incluindo o FSB local. Eles então o usam para silenciar a oposição, o que estão fazendo agora. E não é só em Novosibirsk, mas em outros lugares também. No momento em que você começa a falar sobre o desenvolvimento dos recursos russos, os governadores, os governos locais das regiões que possuem esses recursos têm um interesse direto nessa possibilidade, porque muito desse potencial está adormecido agora, já que a Rússia não tem capacidade de agir em seu desenvolvimento. Se você está administrando a economia, você diria, puxa, se continuarmos essa guerra, em algum momento teremos que fazer a transição para uma economia de guerra. E isso vai impactar os mercados com os quais tenho ganhado dinheiro e dos quais todos os meus amigos também estão ganhando. Vai ser preciso apertar o cinto, o que vai me fazer perder influência, porque agora eu sou a pessoa do dinheiro, eu faço o dinheiro acontecer. E de repente, não sou mais. Todas essas pessoas começam a conversar entre si, e sabe o que acontece? É que Vladimir Putin começa a descobrir que existe um governo paralelo. Pessoas conspirando pelas suas costas, e que talvez as instruções que ele deu não estejam sendo cumpridas totalmente. Talvez os militares comecem a questionar sua orientação, sua liderança.
Isso não está acontecendo agora, eu acredito. Acho que Vladimir Putin ainda tem um apoio enorme, mas é isso que pode acontecer. É isso que a CIA está tentando fazer acontecer. É o que a CIA vem tentando fazer desde que Vladimir Putin assumiu o cargo. E eles tiveram sucesso com Navalny e Nemtsov. Todas essas pessoas eram agentes da CIA, comprados e pagos. Mas os russos, por meio de sua lei de agentes estrangeiros, conseguiram encerrar esses vetores de controle, as organizações não governamentais. Então, o que resta hoje na Rússia são esses ativos de longo prazo que foram comprados nos anos 1990 pela CIA e pelo MI6 e que podem ser ativados conforme necessário. Mas agora surgiu um novo potencial, porque se você pensar bem, você é Kirill Dmitriev e Vladimir Putin escolheu você para ser o cara que faz a interface com Witkoff. Então você tem uma reunião, você se reúne no Kremlin. Putin diz sim, isso é bom. Então Dmitriev se reúne com os russos e diz o espírito do Alasca é real. Vamos falar sobre o quê? Então, da próxima vez que Dmitriev vier, teremos um plano de ação para o Ártico, que podemos colocar na mesa para atrair os Estados Unidos. Então agora ele vai para o Ártico e reúne todas essas pessoas para planejar. E quando você começa a planejar, é como qualquer coisa. Você começa a planejar umas férias, começa a visualizar as férias na sua mente. Eu já estou na praia no Havaí, já estou jogando golfe, já estou, e então de repente te dizem não, você não vai sair de férias. É uma grande decepção. Eu quero sair de férias, eu planejei as férias, já estou gastando esse dinheiro neste momento. E é isso que está acontecendo. Ele cria essas comissões, esses grupos de planejamento que começam a planejar o futuro da Rússia. Quero dizer, toda essa coisa estúpida do túnel. Sabe, não vai haver túnel nenhum. Isso nunca vai acontecer. Mas Dmitriev dizia, vamos ter esse túnel da Sibéria ao Alasca. Não, não vão. E se algum dia existisse, não seria para trazer a riqueza americana para a Rússia. Seria para sugar os recursos russos para fora da Rússia, porque é a única coisa que os Estados Unidos entendem. Nós não nos importamos com a Rússia. Não nos importamos com as empresas russas. Não nos importamos com o resultado financeiro russo. Não nos importamos com nada que diga respeito à Rússia. Tudo o que queremos são os recursos russos vindo para a América em condições que nos sejam aceitáveis. É disso que se trata. É disso que se trata o espírito do Alasca. Mas mesmo assim, é uma mentira, porque isso implica que queremos algum tipo de interação econômica legítima entre os Estados Unidos e a Rússia. Não queremos. Queremos usar a promessa de uma interação econômica legítima para criar uma quinta coluna e alcançar nosso objetivo final. E mais uma vez, estou dizendo isso o mais alto que posso. Os Estados Unidos vêm tentando remover Vladimir Putin do cargo desde o momento em que ele se tornou presidente. É um processo em andamento há 25 anos. Vamos lá, pessoal. Joe Biden foi a Moscou em março de 2011 e disse diretamente ao povo russo, à oposição, não é uma boa ideia que Vladimir Putin volte a ser presidente da Rússia. Isso não é uma boa ideia. Não é bom para Putin. Não é bom para a Rússia. Dá para imaginar? Dmitry Medvedev vindo aos Estados Unidos e tendo uma reunião na cidade de Nova York com um monte de banqueiros e tal. É como dizer, não é uma boa ideia J.D. Vance concorrer à presidência. Não é uma boa ideia. Não é bom para J.D. e não é bom para a América. Achamos que a pessoa que deve ser escolhida é a nossa. Os americanos diriam, você está louco? Cai fora. Mas Joe Biden fez isso em plena luz do dia, porque era isso que estávamos fazendo. Estávamos minando a Rússia. Temos minado eles desde sempre. Não gostamos de Vladimir Putin. Não queremos trabalhar com Vladimir Putin. Vladimir Putin representa tudo o que odiamos. Veja, estávamos felizes nos anos 1990, quando a Rússia estava de joelhos, rastejando até nós por migalhas. Isso nos deixava tão felizes. E então Vladimir Putin ensinou a Rússia a se levantar. Ficamos tipo, ei, o que você está fazendo? A Rússia não pode se levantar. Nós vencemos a Guerra Fria.
Ajoelhe-se novamente, Rússia. Comporte-se, obedeça. E a Rússia respondeu, não, nós vamos ficar de pé. Então Putin os ensinou a se amar, porque houve um período nos anos 90 em que a Rússia deixou de se amar. A Rússia dizia, somos tão ruins, somos tão inferiores, temos que fazer o que o Ocidente manda, temos que ser como o Ocidente, queremos ser como o Ocidente, queremos todas as coisas do Ocidente. Façam-nos como o Ocidente, por favor. Faremos qualquer coisa para ser como o Ocidente. Mas então Putin disse, ei, a Rússia é uma das grandes civilizações. Por que vocês não começam a se orgulhar de serem russos? E os russos olharam ao redor e disseram, nós somos bem legais. E hoje os russos estão de pé, confiantes, muito orgulhosos de quem são. E nós não queremos isso. Nós não queremos lidar com uma Rússia que é verdadeiramente Rússia. Queremos que a Rússia seja derrotada, submissa, obediente, fraca. Não conseguimos lidar com uma Rússia que se sustente por conta própria e diga, temos orgulho de quem somos, porque a maior ameaça que a Rússia representa agora é o fato de não querer ser como nós. É assim que controlamos o mundo. É assim que a hegemonia americana funciona. Convencemos as sociedades relevantes de que são inferiores, de que a única maneira de conseguirem um lugar à mesa é sendo como nós. Fizemos isso no Irã. Estamos fazendo isso no Irã. Vamos lá, pessoal. Todas aquelas lojas ocidentais sofisticadas. Vocês sabem, vamos lá. Mulheres iranianas, porque sabemos quem manda no Irã são as mulheres, assim como elas mandam em tudo no mundo. E vocês podem comprar aquele vestido bonito, usar essa maquiagem elegante em casa, fazer isso, aquilo e mais um monte de coisas. Podemos levá-las a Londres para fazer compras e tudo mais. Basta dizer ao seu marido, ei, esses ayatolás, eles têm que ir embora. Aí a esposa sussurra para você, querido, os ayatolás têm que ir embora. E então começam as manifestações nas ruas. Esse é um exemplo simplista e cômico, mas é assim que funciona. Nós exploramos os desejos mais básicos das pessoas. Em vez de as mulheres iranianas acordarem todas as manhãs dizendo, tenho orgulho de ser iraniana, tenho orgulho da minha religião, tenho orgulho da minha cultura. Fico de pé, com firmeza, como uma representante orgulhosa da sociedade iraniana. Veja, é isso que o Ocidente não quer. Queremos que as mulheres iranianas digam, quero ser como aquelas mulheres de Londres. Quero ser como aquelas mulheres de Paris. Quero ir para Nova York, porque o Irã é uma droga. A mesma coisa acontece na Rússia. Não queremos que os russos olhem ao redor e digam, tenho orgulho da Rússia. Tenho orgulho de ser russo. Acho que a Rússia é ótima. Queremos que os russos digam, a Rússia é uma droga. Queremos ser como o Ocidente. Precisamos da ajuda americana. Precisamos que os Estados Unidos enviem seus conselheiros, como fizeram nos anos 1990, para que nossa sociedade entre em colapso. Esse é o objetivo e a meta do governo dos Estados Unidos. Não é apenas o que Trump quer. Trump simplesmente tem agora um bando de maníacos no poder que acreditam que realmente podem levar isso adiante. Mas é o que os Estados Unidos querem há 25 anos. E Vladimir Putin precisa acordar para essa realidade. Veja, eu também preciso acordar para essa realidade. Eu sou o cara que passou os últimos 2 anos e meio viajando pela Rússia, promovendo a amizade entre a Salzmais e Rússia. Sabe que monte de besteira eu estava vendendo? A América quer ser sua amiga. Não, aparentemente não queremos. E enquanto o público americano estiver infectado pela russofobia, não dá para confiar no povo americano. Existem pessoas como eu e outros que acreditam nisso, mas somos indivíduos informados. Até que se quebre o domínio russofóbico sobre a forma como os americanos recebem suas informações, pela academia, pela grande mídia, pela propaganda governamental, o povo americano continuará infectado. Quero dizer, a estupidez que leio no seu chat e em todos os outros. Não culpo só você. A estupidez das pessoas aqui que não sabem nada sobre a Rússia pessoalmente, mas agem como se soubessem porque leram um tweet de Steve Witkoff ou algo assim, são mais burras que tudo. Para conhecer a Rússia, é preciso ir à Rússia. Se você nunca foi à Rússia, se nunca se aprofundou nisso, você não sabe nada sobre a Rússia.
Então pare de fingir que entende. Mas esse é o problema. A América é controlada por pessoas ignorantes. Ela é sustentada pelas mentes de pessoas ignorantes que acham que sabem alguma coisa, mas na verdade não sabem absolutamente nada. E enquanto esse sistema existir, por que a Rússia deveria ser amiga de nós? Quero dizer, a Rússia deve sempre manter a porta aberta e dizer, se quiserem aceitar a Rússia nos termos da Rússia, a Rússia será sua amiga. Mas acho que os dias em que a Rússia esperava que o Ocidente se aproximasse acabaram. Fechem a maldita porta. Façam-nos bater. Não mantenham a porta aberta para nós. Fechem a porta. Isolem-se. Somos seus inimigos. E a maioria das pessoas está tentando destruí-los. Elas agem em relação à Rússia, não por desejo de amizade, mas por querer usar a amizade como meio de introduzir sistemas venenosos dentro da sua sociedade para derrubá-la. Essa é uma declaração triste, mas é a verdade sobre o governo Trump. Se podemos mudar isso, eu não sei. Mas estou muito deprimido agora porque acabei de passar muito tempo viajando para a Rússia, promovendo o conceito de relações entre os Estados Unidos e a Rússia. E eu sou uma pessoa honesta. Eu realmente acreditava nisso. Acreditei nisso quando estive lá em novembro, embora estivesse se tornando cada vez mais difícil fazê-lo. Mas hoje, depois do que meu governo fez, e da forma como o povo americano está reagindo às ações do meu governo, a América não quer ser amiga da Rússia. Nós não sabemos como ser amigos da Rússia. Tudo o que queremos é destruir a Rússia. E a Rússia precisa entender isso e despertar para essa realidade. The Russia needs to understand that and wake up to that reality.